Que a graça, a paz e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós nesse dia. Eu sou Marcelo Paiva e você está no canal Uma Semente para as Nações. Marcelo Paiva, seja bem-vindo. Que esse vídeo possa abençoar a sua vida nesse dia. E se porventura também você tiver alguém, se você não for inscrito no canal, você esteja se inscrevendo no canal e compartilhando também esse canal, se for da sua vontade, me ajudando na divulgação desse canal. Vamos falar hoje nesse vídeo sobre João capítulo 5, o porquê que Jesus curou apenas esse paralítico. O que estava na mente do Senhor Jesus aqui quando ele curou esse paralítico. O texto nos deixa uma pergunta quando nós chegamos nele e meditamos nele. Haviam tantos doentes aqui no tanque e apenas um homem vai ser curado, beneficiado pela cura divina de Jesus. Mesmo ele tendo o poder de curar todos aqui, ele cura apenas um. Eu quero compartilhar com vocês o porquê que isso aconteceu. Então, João capítulo 5 é o nosso texto aqui, sagrado. E que você esteja deixando o seu like aí também. Eu te peço que você ponha, deixe o seu like e se inscrevendo no canal também, ative os sininhos para receber as próximas notificações do próximo vídeo. Amém? Que assim seja feita para a glória do Eterno. Capítulo 5 de João. E algum tempo depois havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do agitar da água, era curado de qualquer enfermidade. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" O homem enfermo queixou-se: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim." Ordenou-lhe o Messias, Jesus: "Levanta-te, apanha o teu leito e anda." Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era Shabat, sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: "É sábado, e não é te permitido carregar leito." O homem respondeu a eles: "Aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda?" Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma grande multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: "Veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior." O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Bendito seja Jesus. Então o texto nos deixa essa pergunta, o porquê que esse homem foi o único curado, o único beneficiado pela cura aqui de Jesus, sendo que Jesus tem poder para curar todos aqui. O texto começa declarando que havia uma festa em Jerusalém, uma festa dos judeus. Existiam 3 festas anuais do povo judeu. Ainda há, mas se tratando de texto histórico, todos deveriam comparecer a Jerusalém. Nessas 3 festas é obrigatório, todo judeu de toda parte do mundo era obrigatório comparecer a Jerusalém para festejar ali. Era a festa dos tabernáculos, as festas de Pentecoste e a Páscoa. O texto não nos deixa claro que festa era essa, porém era uma dessas festas, bem provável seja uma dessas 3 festas. Então Jerusalém, o contexto aqui, Jerusalém está tomada de judeus de toda a parte do mundo. Todos os judeus, podemos dizer assim, estão em Jerusalém. O evangelista João, o apóstolo João, ele vai escrever o seu evangelho com o desejo, com o intuito de apresentar Jesus como Filho do Eterno, o Filho do Verbo, o próprio Eterno, encarnado. Então João ele vai chamar milagres no seu evangelho de sinais. Então, milagres no Evangelho segundo escreveu João, sinais. E ele apresenta 7 sinais, porque 7 é a indicação da divindade, indica a santidade. Então, João também ele pega 7 milagres para provar para Israel, para os judeus, e nesse contexto aqui do escrito de João,
é um evangelho universal, sendo assim é um evangelho que vai alcançar toda a terra. É um evangelho para discípulos do Messias, né? Seguidores do caminho, talmidins do Messias, Jesus e Yeshua aqui. Então João ele não vai falar muito por parábolas, porque ele tem um intuito muito claro de revelar para todos os leitores do seu evangelho, que Jesus é o Filho do Eterno. Bendito seja o seu santo nome para todos sempre. Então o texto diz que Jesus subindo para a festa em Jerusalém, por ser um judeu, tinha que comparecer a essa festa. Jesus provavelmente aqui é o começo do seu ministério, sendo que esse é o terceiro milagre contado por João. Não significa que numa ordem cronológica seja o terceiro milagre de Jesus, mas no Evangelho de João é o terceiro milagre de Jesus. E Jesus então ele sobe até Jerusalém por causa dessa festa. Quando ele chega em Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, havia esse tanque em hebraico chamado Betesda, ou em aramaico, Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Então, antes de chegar em Jerusalém, Jerusalém significa casa de paz, morada de paz, habitação da paz. Então, antes de Jesus chegar na casa de paz, na morada de paz, Jesus passa, como todo judeu que tinha que subir para a casa de paz, ele passa pela casa da misericórdia. E quando ele chega na casa da misericórdia, ele vê ali um contexto de cegos, mancos, coxos, paralíticos. Todo judeu que subia a Jerusalém para festejar o cultuar o eterno de Israel, ele via essa cena. Pessoas sendo morrendo ali na espera do milagre. Porquanto o texto sagrado diz que de certo em certo tempo, mas há um texto muito mais antigo, né? E nós queremos que o mais antigo que vai ser levado em consideração aqui, que não de certo em certo tempo, mas uma vez por ano as águas eram movidas, havia um movimento nas águas, e todo aquele que se lançasse às águas, sendo o primeiro, seria curado de qualquer tipo de enfermidade. Nós não sabemos se isso era um mito ou se isso era uma verdade, uma realidade. Então nós vamos parar por aqui. Não vou falar sobre a questão do falso Deus aqui, Eclépio, né? Asclépio, mas não vou entrar por esse campo. A questão em xeque aqui é o seguinte. Então, todo judeu que subia a Jerusalém para cultuar passava por aquele lugar e via o estado ali. Então, o texto diz que nesse lugar, casa de misericórdia, o texto diz que uma vez por ano esse movimento nas águas acontecia. Um anjo do Senhor, como se cria, né? Acontecia. Então, poderíamos descodificar declarando que essa misericórdia era manifestada uma vez por ano para aqueles que se encontravam ali no tanque. E uma vez por ano, as águas eram agitadas e um era beneficiado por um milagre, ou seja, uma manifestação de misericórdia uma vez por ano para uma pessoa apenas. Então o texto continua declarando que Jesus, ao passar por aquele lugar, ele desce até Betesda e ali ele avista um homem, e sabendo que esse homem estava assim há muito tempo, né? Há 38 anos João diz, mas Jesus sabendo que estava assim há muito tempo, bendito seja o Eterno para todo sempre. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Esse sabendo Jesus que estava assim há muito tempo, Jesus não está usando aqui o atributo divino, a onisciência, de saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Não é a questão em xeque. Jesus sabia que esse homem estava assim há muito tempo, porque, recapitulando, Jerusalém, está acontecendo em Jerusalém aqui uma festa anual. E todas as vezes, uma vez por ano, acontecia esse movimento nas águas, ou esse fenômeno, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que acontecia a festa em Jerusalém, todo ano era assim, essa era a cena em Jerusalém. Todo ano que o povo havia essa festa em Jerusalém, havia esse ajuntamento de judeus de toda a parte do mundo em Jerusalém, havia também esse ajuntamento de pessoas enfermas, coxos, mancos, paralíticos, cegos, e muitos ali que morriam. Esse era o contexto. Sendo assim, esse homem está há 38 anos. Significa que durante 38 anos, todos os judeus, em toda a parte do mundo, sabiam que esse homem estava assim há muito tempo. Jesus não é diferente. Então, todos os judeus que subiam para cultuar sabiam que esse homem estava assim há muito tempo. Então, o texto continua falando que Jesus encontra com esse homem e declara para ele, tu queres ser curado? E esse homem declara para Jesus, Senhor, não tenho quem me coloque na água quando a água é agitada. Porquanto, quando eu vou, outro entra diante de mim, na minha frente. Preste atenção, Jesus pergunta para esse homem aqui, você quer ser curado? É a pergunta que o Messias faz para mim e para você nesse dia. Você quer ser curado? O texto diz de qualquer sorte de enfermidade. Não somente uma enfermidade física, mas talvez uma enfermidade na alma, uma enfermidade no espírito. Talvez você seja uma pessoa que foi talvez abusada. Então Jesus te pergunta nesse dia, você quer ser curado desse trauma? Você quer ser curado dessa depressão? Você quer ser curado dessa decepção? Você quer ser curado? Essa é a pergunta do Messias. E esse homem agora vai prestar um relatório para Jesus. Jesus, eu não tenho ninguém que me coloque
no tanque quando as águas agitarem. Preste atenção que o Messias aqui não pergunta para esse homem se você quer ser curado pelo tanque, mas se você quer ser curado. E esse homem atribui a sua não cura, a ausência da cura, a sua enfermidade, paralisia ou coxa, o texto não deixa claro. Esse homem quer deixar claro para Jesus que a situação dele não é somente por causa dele, mas por causa daqueles que o cercam. Então deixa esse código com você aqui também, meu irmão. Em nome de Jesus, que você não esteja atribuindo a ninguém a sua situação, a culpa, não culpe ninguém pelo aquilo que você está passando. Amém? Que você entenda, a proposta do Senhor hoje não é te acusar, não é te condenar e nem condenar aqueles que estão ao seu redor. E nem condenar a forma que você tem feito de buscar conhecer o eterno ou de buscar a sua mão poderosa, o seu milagre, a sua intervenção de vida. A pergunta de Jesus para mim e para você nesse dia é: você quer ser curado em toda a área da sua vida? Então, como esse homem, ele começa ali, né, a compartilhar com Jesus a sua história. Jesus no verso 8 diz assim: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Então Jesus declara ali: apanha, levanta o teu leito e anda. Levanta-te, apanha o teu leito e anda. E o verso 9 diz assim: imediatamente aquele homem ficou curado e pegou o seu leito e andou. E aí João diz assim: e aquele dia era Shabat, era um sábado. O 8 e o verso 9 aqui é poderoso demais, porque o homem, ao declarar, né, que o homem estava falando para Jesus, era mais ou menos isso: Senhor, eu até quero ser curado, mas há uma regra para ser curado, Senhor, que é um por ano, né? E o primeiro, Senhor. Então Jesus, ele cura aquele homem com base na sua palavra. E você vai ser liberto, limpo, curado, restaurado, santificado pela palavra de Jesus, pela palavra que sai da boca de Jesus. Assim foi Pedro. Pedro, quando viu, né, passando por uma tempestade junto com os apóstolos, e ele vendo uma grande tempestade, provavelmente por sua sabedoria e sua experiência em pesca, ele viu que era bem provável que aquele barco ia virar. Mas, de repente, no meio daquela tempestade, surge um personagem. Jesus é o personagem, mas eles não tinham certeza que era o Messias. Então Jesus clama, declara de longe: não temais, sou eu, não sou fantasma, sou eu. Então Pedro pergunta para ele: Senhor, se é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, libere uma palavra para que eu vá até ti. E Jesus diz para ele assim: Pedro, venha. E o que acontece ali? Pedro anda não somente sobre as águas, mas sobre a palavra liberada por Jesus. Bendito seja o seu santo nome. É como diz o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então Pedro andou sobre a palavra. Esse homem foi curado pela palavra. Quando chega no verso 9, João aqui ele diz assim: aquele dia era sábado. Então nós começamos a entender o porquê que esse homem foi curado. Olha o que está na mente do Messias com esse milagre, porque somente esse homem foi curado. Embora não foi somente esse homem que foi curado. Eu creio pela ciência da palavra que esse é o terceiro milagre de Jesus. É bem provável que seja o primeiro ano do ministério de Jesus. O ministério messiânico durou cerca de 3 anos e meio aproximadamente. Então é provável que esse milagre aqui está no começo, né? Então todos aqueles que estão nesse contexto aqui, no tanque de Betesda, nessa experiência, e que não morreram até Pentecostes, eu tenho certeza que foram curados. Porque a palavra diz em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como é mais, né, conhecido, ou deveria ser, que até a soma de Pedro curava. Então houve ali muitas curas em Jerusalém. Então eu creio que esse homem, poderíamos dizer assim, é a primícia das curas do Messias. Porque Jesus está curando aqui, mas depois nos discípulos, Jesus ia curar todos aqueles que estavam nesse poço, os quais não faleceram até então. Quando chega no verso 9, João diz assim: e aquele homem pegou o leito, imediatamente foi curado, pegou o leito, e aí João diz assim: e aquele dia era Shabat, era sábado. Então nós começamos a entender o que estava na mente de Jesus aqui. Por que é o tema desse vídeo? Porque somente esse homem, vamos dizer assim, esse paralítico foi curado. Quando chega no verso 10, nós começamos a entender o porquê que esse homem foi curado, o porquê que Jesus manda ele ao se levantar. A cura dele não estava em pegar o leito, a cura dele estava na ordem de Jesus. Esse homem foi curado e depois ele toma o leito. Então a cura não está no ato de obedecer ao carregar o leito. Não, o carregar o leito tem a ver com uma vontade de Jesus, tem a ver com o propósito de Jesus, com o plano de Jesus. Quando chegamos no verso 10, por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar leito. Preste atenção, o texto diz em João que esse homem estava ali há 38 anos. Então é bem provável pela ciência do texto, pela interpretação do texto, com o seu contexto, que todos sabiam que esse homem estava assim há 38 anos.
Então a pergunta aqui não deveria ser não é sábado, não é lícito de carregar o leito no dia de sábado. E sim, a pergunta que deveria ser feita aqui pelos judeus seria: quem te curou? Mas os judeus aqui eles estavam completamente com a mente distorcida acerca do verdadeiro mandamento. Né? E os judeus eram Shabat. É interessante isso, que Jesus, a festa durava aproximadamente 7 dias, ou até 7 dias, e Jesus vai esperar o 7º dia para manifestar a cura dele, porque Jesus tem um propósito com esse milagre aqui. Jesus vai usar, no bom sentido da palavra, usar esse homem para manifestar algo aqui, para deixar uma palavra para todo o Israel unido aqui em Jerusalém. Assim como Davi assumiu o trono em Israel, quando ele teve toda a nação unida, né, as 12 tribos unidas, Reino do Sul e Reino do Norte, quando a nação se uniu ali, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Agora, da mesma forma, Jesus, o Messias, a raiz de Davi, prometido a Davi, né, da descendência de Davi, prometido à nação de Israel, espera todo esse ajuntamento de todos os judeus na face da terra para provar algo. Então a pergunta deveria ser: quem te curou? Mas eles dizem assim: é sábado, não é permitido carregar o leito no dia de sábado. E no verso 11 o homem responde: aquele que me curou ordenou-me, põe o teu leito e anda. Em verso 12, então lhe perguntaram, olha só, novamente eles perguntam: quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Então agora a segunda pergunta dos judeus aqui deveria ser o seguinte: quem te curou? Quem é esse homem que te curou? E mesmo assim eles continuam agarrados à falsa interpretação do sábado. Os judeus nessa época criam que um judeu não poderia nem cuspir ao chão, porque ao cuspir ao chão, talvez a saliva, na crença deles, a saliva poderia regar a planta, e isso era uma obra. Tal o equívoco dos judeus com respeito ao santo mandamento do sábado. Mas o homem também não sabendo quem era Jesus, porque havia uma multidão, como diz o contexto ali. Ele vai se encontrar com Jesus no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou pela segunda vez no templo. E disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não lhe suceda coisa pior. Aqui entra, né, o paralelo, que eu não quis entrar no mesmo, do contexto histórico de Israel. É bem provável que esse tanque, essa manifestação nas águas, esse anjo do Senhor, essa crença, essa misericórdia, não era de fato o eterno de Israel, mas era uma crença, talvez algum milagre, como alguns lugares têm hoje em dia, né? Onde as pessoas, talvez por uma cura, por manifestar sua fé e receber uma cura, aquele lugar se torna um lugar santo. E talvez aquela pessoa seja a única pessoa a ser curada, mas aquele lugar se tornou um lugar de cura, ou muitas outras pessoas. Mas mesmo assim não quer dizer que seja o Senhor que esteja curando nesses lugares, assim é o mesmo contexto. Então Jesus aqui liberta o homem de 2 paralisias. A primeira paralisia, a paralisia física. Paralisia significa ausência de movimento, ou dependência de seres humanos, de homens, de outros, para se movimentar. Então Jesus aqui encontra com ele e diz para ele assim: olha que você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, verso 14, verso 15 para finalizar, o homem diz assim, e Jesus falou para esse homem não pecar. Esse homem deixa muito claro que ele não foi merecedor da misericórdia de Jesus, porque ele vai até os judeus e entrega Jesus. E por consequência disso, Jesus agora ia ter perseguição na parte dos judeus. Então, de uma forma bem simples e resumidamente, o que seria a motivação que estava no coração de Jesus quando esse homem foi curado? Ou por que somente esse homem foi curado? É simples. João apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. Sendo assim, todos os 7 milagres que aconteceu, olha como João finaliza o seu texto sagrado, o seu livro sagrado. Os 7 milagres foram com esse intuito. Estes, entretanto, esses 7 milagres que está relatado no livro de João. Verso 30. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que creais que Jesus é o Filho do Eterno, e crendo nisso tenham vida em seu nome. Bendito seja Jesus. Então, por que esse homem foi curado por Jesus? Por que esse homem foi curado por Jesus? Porque ele estava ali há 38 anos, sendo assim todo judeu o conhecia. Então, vendo esse homem curado, Israel deveria receber Jesus como Messias. É o terceiro sinal que ele é o Messias, como João disse aqui. Todos sabiam que esse homem estava enfermo há 38 anos. E quando esse homem recebeu essa cura, esse milagre aqui, Israel deveria receber Jesus como seu Messias. Era a prova que Israel precisava.
Porém, Jesus cura no sábado. E por que Jesus curou no sábado? Porque os evangelistas dizem que Jesus, ao mesmo tempo que ele se manifestava a Israel, ele falava por parábolas também, porque o povo, de uma certa forma, o povo judeu não poderia receber Jesus como seu Messias. Senão os gentios não teriam parte na salvação se assim fosse. Então tudo faz parte do plano divino. Então esse é o motivo pelo qual Jesus curou apenas esse homem. Esse homem era o sinal que apontava para ele e o seu ministério messiânico. Que você possa estar se inscrevendo nesse canal, se for da sua vontade também, ativando o sininho para as próximas notificações de vídeo e compartilhando esse canal também para a glória do Senhor. Eu abençoo vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim o querendo Ele. Amém, meus irmãos.